de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 29. O triunfo de Mr. Collins, em virtude deste convite, foi completo. A possibilidade de exibir a magnificência de sua protetora aos olhos maravilhados de seus hóspedes e de os deixar entrever a delicadeza de sua excelência para com ele próprio e sua mulher, vinha ao encontro daquilo que ele mais desejava. E o fato de essa oportunidade lhe ter sido facultada tão cedo era tão característico da condescendência e atenção próprias de Lady Catherine que ele não tinha palavras para exprimir sua admiração. Confesso, dizia ele, que não me surpreenderia se acaso no domingo Sua Excelência nos convidasse para tomar chá e passar a tarde em Rosings. Conhecendo eu sua afabilidade, achava natural que assim sucedesse. Mas quem poderia prever uma prova de atenção como esta? Quem imaginaria que nós havíamos de receber um convite para jantar? Um convite, aliás, que abrange todo o grupo tão imediatamente após a vossa chegada. Sou eu o menos surpreso de todos, replicou Sir William, graças ao conhecimento que tenho do que é usual nas altas esferas e o que me foi facultado por minha situação na vida. Na corte não são invulgares tais manifestações reveladoras de uma educação primorosa. Em pouco mais se falou durante o resto do dia e na manhã seguinte, senão na visita a Rosings. Mr. Collins teve a preocupação de os esclarecer sobre as maravilhas que os esperavam, de modo a que a visão dos salões, dos inúmeros criados e do opulento jantar não os mergulhasse em um assombro desmedido. Antes de as senhoras se retirarem, a fim de se prepararem, ele disse a Elizabeth: não se preocupe demasiado com seu traje, querida prima. Lady Catherine está longe de exigir de nós a elegância que ela e sua filha ostentam. Aconselho-a, portanto, a escolher seu vestido mais elegante, apenas, pois a ocasião pouco mais requer. Lady Catherine não lhe levará a mal a simplicidade de sua aparência. Ela gosta de ver preservada a distinção das classes. Enquanto elas se vestiam, Mr. Collins veio por 2 ou 3 vezes bater à porta dos diferentes quartos e recomendar-lhes que não se demorassem, pois Lady Catherine não gostava que a fizessem esperar para jantar. Considerações tão formidáveis sobre sua excelência e seu modo de vida não deixavam de assustar Maria Lucas, que não tinha ainda a prática da convivência social e que antevia sua visita a Rosings tão apreensivamente como seu pai no dia de sua apresentação na corte. Como o tempo estava bom, o passeio através do parque foi muito agradável.
Todos os parques têm as suas belezas e as suas perspectivas. E Elizabeth sentia-se satisfeita com o que via, embora não se entregasse às efusões que Mr. Collins esperava que o cenário nela suscitasse. E apenas se mostrou ligeiramente impressionada pela enumeração das janelas da frente da casa e o que as vidraças custaram originalmente a Sir Lewis de Bourgh. Enquanto subiam a escadaria da entrada, a emoção de Maria aumentava a cada momento e o próprio Sir William deixava transparecer o nervosismo. A coragem de Elizabeth, porém, não a abandonou. Ela nada ouvira a respeito de Lady Catherine que a impressionasse, quer por quaisquer talentos extraordinários ou miraculosa virtude. E quanto à pompa de que tanto dinheiro como sua classe a rodeavam, ela acreditava poder contemplar sem desfalecer. Da sala de entrada, cujas belas proporções e ricos ornamentos Mr. Collins fez ressaltar com ar estático, seguiram os criados através de uma antecâmara até a sala onde se encontravam Lady Catherine, sua filha e Mrs. Jenkinson. Sua Excelência condescendeu em levantar-se para os receber. E, de acordo com o que previamente ficara estabelecido entre os cônjuges, a apresentação a cargo de Mrs. Collins decorreu da forma mais adequada e sem nenhuma daquelas desculpas e agradecimentos que o marido teria considerado indispensáveis. Apesar de já ter sido recebido em St. James, Sir William estava tão impressionado pelo esplendor que o rodeava que apenas teve ânimo para uma profunda vênia e sentar-se, sem proferir palavra. E sua filha, terrivelmente assustada, ocupou a borda de uma cadeira e não sabia para que direção olhar. Elizabeth sentia-se perfeitamente à vontade e pôde observar serenamente as 3 senhoras à sua frente. Lady Catherine era uma mulher alta e forte, de feições muito carregadas e que teriam, em tempos, sido belas. Seu ar não cativava, e a atitude dela ao recebê-los não era de molde a fazê-los esquecer a sua inferioridade. Quando em silêncio, nada tinha de terrível, mas o que quer que ela dissesse era dito em um tom tão autoritário que revelava toda a sua presunção e imediatamente trouxe Mr. Wickham ao espírito de Elizabeth. E pelo que lhe foi dado observar no decorrer desse dia, ela acreditou na veracidade da imagem que de Lady Catherine ele lhe dera. Quando, após o exame da mãe, em cujo semblante e comportamento em breve descobriu a semelhança com Mr. Darcy, Elizabeth voltou os olhos para a filha. Sentiu-se capaz de partilhar do espanto de Maria ao considerá-la tão frágil e pequenina. Não existia, seja na figura, seja no rosto, nenhuma semelhança entre as duas senhoras. Miss de Bourgh era pálida e de compleição doentia. As suas feições, embora não fossem feias,
eram insignificantes. Ela pouco falava, e o que dizia pronunciava-o em uma voz sumida ao ouvido de Mrs. Jenkinson, cuja aparência nada tinha de notável e que se ocupava inteiramente em escutar o que a outra falava. Após permanecerem alguns minutos sentados, foram todos levados para junto de uma das janelas, a fim de admirarem o panorama. Mr. Collins encarregou-se de lhes indicar o que era digno de ser visto e Lady Catherine, amavelmente, observou que no verão era tudo muito mais belo. O jantar decorreu magnificamente, com todos os criados e a esplêndida baixela de prata de que Mr. Collins falara. E, de acordo com o que igualmente predissera, ele sentou-se, por desejo expresso de Sua Excelência, à cabeceira da mesa, e por sua radiosa expressão. Era como se sentisse que, para ele, a vida nada tinha de mais grandioso para lhe oferecer. Ele trinchava, comia e louvava com um entusiasmo embevecido. E cada iguaria era apreciada, primeiro por ele e, em seguida, por Sir William, que por esta altura readquirira já a confiança suficiente para repetir tudo o que o genro dizia, mas de uma feição tal que Elizabeth duvidava se Lady Catherine o suportaria. Lady Catherine, contudo, parecia satisfeita com aquela admiração excessiva e concedia a graça de um sorriso ou outro, sobretudo quando alguma das iguarias se revelava uma novidade para eles. O grupo, porém, não era de índole a permitir uma conversa generalizada. Elizabeth estava pronta a pronunciar-se sempre que via ocasião, mas encontrava-se sentada entre Charlotte e Miss de Bourgh, e enquanto a primeira tinha sua atenção absorvida por Lady Catherine, a segunda não lhe dirigia uma só palavra durante todo o jantar. Mrs. Jenkinson, principalmente ocupada em observar o que Miss de Bourgh comia, incitava-a constantemente a variar de prato e, a miúde, lhe perguntava se acaso se sentia indisposta. Maria pusera completamente de parte a ideia de falar e os cavalheiros limitavam-se a comer e a admirar. Em seguida, as senhoras voltaram para o salão e até a hora do café nada mais fizeram senão ouvir Lady Catherine. Esta falava sem interrupção, dando sua opinião sobre cada assunto com uma segurança que mostrava bem não estar habituada a que lhe contestassem as palavras. Fez inúmeras perguntas a Charlotte a respeito de assuntos domésticos, com familiaridade e minúcia, e aconselhou-a generosamente. Disse-lhe como tudo deveria ser regulado em uma família pequena como a sua e ensinou-lhe a cuidar das vacas e das aves domésticas. Elizabeth verificou que nenhum assunto, por mais humilde que fosse, escapava à atenção de Lady Catherine, contanto que neles encontrasse uma oportunidade para doutrinar. Nos intervalos de suas recomendações a Mrs. Collins,
dirigia algumas perguntas a Maria e a Elizabeth, especialmente a esta última, que conhecia menos, e que observou ela para Mrs. Collins. Era uma moça muito simpática e atraente. Perguntou-lhe várias vezes quantas irmãs ela tinha, se eram mais novas ou mais velhas do que ela, se algumas delas estavam em vias de se casar, se eram bonitas, onde tinham sido educadas, qual a situação de seu pai e o nome de solteira de sua mãe. Elizabeth sentiu toda a impertinência contida nas perguntas, mas respondeu com grande simplicidade. Lady Catherine então observou: a propriedade de seu pai está destinada pela sucessão a ir para as mãos de Mr. Collins. Alegro-me por sua causa, continuou ela, virando-se para Charlotte. Mas, de outro modo, não vejo por que privam a descendência feminina do direito de herdar propriedades. Na família de Sir Lewis de Bourgh não julgaram necessário tomar tal medida. Sabe tocar piano e cantar, Miss Bennet? Um pouco. Oh, nesse caso, espero que um dia desses nos dê o prazer de a ouvir. O nosso piano é estupendo, o que há de melhor. Provavelmente superior ao... tem de experimentá-lo. As suas irmãs também sabem tocar e cantar? Uma delas sabe. Por que as outras não aprenderam também? Todas deviam saber música. As jovens Webbs todas sabem tocar e o pai delas não é mais rico que seu. Sabe desenhar? Não, minha senhora. O quê? Nenhuma das senhoras? Nenhuma de nós. Que curioso! Mas com certeza não tiveram oportunidade. Sua mãe deveria tê-las levado na primavera para a capital para receberem lições. Minha mãe não poria objeção, mas meu pai detestava Londres. Sua preceptora foi despedida. Nós nunca tivemos preceptora. Nunca tiveram preceptora. Como é isso possível? Educar 5 filhas sem uma preceptora? Nunca ouvi tal coisa. Sua mãe deve ter sido uma escrava de sua educação. Elizabeth não pôde deixar de sorrir ao responder que esse não fora o caso. Então, quem as ensinou? Quem se encarregou da educação das senhoras? Sem a assistência de uma preceptora, ela terá sido imperfeita. Em comparação com a de certas famílias, acredito que sim, mas lá em casa, àquelas que quiseram aprender, nunca lhes faltou meios para tal. Sempre nos encorajaram à prática da leitura e tivemos todos os professores necessários. Porém, as que preferiram não estudar, foi-lhes feita à vontade. Sem dúvida, mas seria isso justamente que uma preceptora permanente teria evitado. Se acaso eu fosse das relações de sua mãe, tê-la-ia com insistência aconselhado a que tivesse uma preceptora. Para uma educação perfeita, entendo uma instrução constante e regular, e isso só uma preceptora o pode garantir. É espantoso o número de famílias em que eu coloquei preceptoras.
É com prazer que eu recomendo uma moça bem educada. Graças a meus cuidados, 4 sobrinhas de Mrs. Jenkinson encontram-se hoje magnificamente colocadas. Ainda no outro dia falei em uma jovem cujo nome ouvira apenas casualmente e a família a quem a recomendei ficou muito satisfeita com ela. Mrs. Collins, já lhe contei que Lady Metcalfe veio visitar-me ontem para me agradecer. Ela está positivamente encantada com Miss Pope. Lady Catherine, disse-me ela, a senhora arranjou-me um tesouro. Alguma de suas irmãs mais novas já foi apresentada à sociedade, Miss Bennet? Sim, minha senhora, todas elas. O quê? Todas as 5 de uma vez? É muito estranho. E a senhora é apenas a segunda. As mais novas já frequentam a sociedade mesmo antes de as mais velhas se casarem. As suas outras irmãs são muito jovenzinhas. A mais nova ainda não fez 16 anos. Talvez seja um pouco cedo demais para fazer vida social, mas realmente, minha senhora, considero uma crueldade recusar-lhes sua parte de divertimentos e relações sociais apenas porque a mais velha não teve oportunidade ou inclinação para se casar mais cedo. As mais novas têm os mesmos direitos que as mais velhas aos prazeres da juventude. E acredito que fechá-las em casa não seria um bom meio de promover a afeição fraternal ou a delicadeza de sentimentos. Por Deus! Disse Lady Catherine. A senhora exprime sua opinião muito decididamente para uma pessoa tão jovem. Diga-me, quantos anos tem? Com 3 irmãs mais novas, já adultas, replicou Elizabeth. Vossa Excelência não pode esperar que eu lhe dê uma resposta. Lady Catherine pareceu ficar atônita por não ter recebido uma resposta direta, e Elizabeth suspeitou que fora ela a primeira pessoa que jamais ousara ludibriar tão pomposa impertinência. Não pode ter mais de 20 anos, portanto, não precisa esconder sua idade. Ainda não fiz 21 anos. Depois do chá, quando os cavalheiros se reuniram a elas, prepararam as mesas de jogo. Lady Catherine, Sir William, Mr. e Mrs. Collins sentaram-se para o quadrille e, como Miss de Bourgh preferisse jogar o cassino, as 2 moças e Mrs. Jenkinson tiveram a honra de formar uma segunda mesa com ela. Esta mesa foi extremamente aborrecida. Não se ouviu uma sílaba que não se referisse ao jogo, a não ser quando Mrs. Jenkinson exprimia os seus receios de que Miss de Bourgh estivesse agasalhada demais, ou de menos, ou que a luz fosse fraca ou demasiada. A outra mesa era muito mais animada. Lady Catherine não cessava de falar, apontando os erros dos outros 3 ou contando algum caso passado consigo. Mr. Collins estava ocupado em concordar com tudo o que Lady Catherine dizia, agradecendo-lhe cada ponto que ganhava ou pedindo desculpas se achava que estava ganhando demais.
Sir William pouco dizia. Procurava em sua memória as histórias e os nomes nobres que conhecia. Quando Lady Catherine e sua filha jogaram o quanto quiseram, as mesas foram desfeitas. A carruagem foi oferecida a Mrs. Collins, aceita com gratidão e imediatamente chamada. Enquanto isso, o grupo reuniu-se em torno da lareira para ouvir Lady Catherine lançar os seus oráculos sobre o tempo que faria no dia seguinte. Foi interrompida pela chegada da carruagem. E depois de muitos agradecimentos da parte de Mr. Collins e outras tantas reverências de Sir William, eles partiram. Mal tinham transposto a porta, Mr. Collins pediu à prima que desse sua opinião sobre tudo o que vira em Rosings. Em atenção de Charlotte, Elizabeth respondeu-lhe mais favoravelmente do que o que na realidade desejava. Os seus louvores, embora lhe tivesse custado algum trabalho, de modo algum foram considerados suficientes por Mr. Collins, que imediatamente se sentiu obrigado a tomar a seu cuidado o elogio de Lady Catherine. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!